A proposta do socialismo ou comunismo internacionalista é justamente atingir os países subdesenvolvidos como o Brasil, para penetrar com mais intensidade seus métodos, cujos movimentos confundem-se com o ideal nacionalista, misturando a luta democrática no sentido de fixar com mais vigor seus direitos e deveres no amplo espaço da liberdade e da proteção quanto à inviolabilidade da propriedade, da isonomia e demais fundamentos. Com a disfarçada hegemonia cultural oblíqua, monitorada pela imprensa marrom, que publicita os valores aleatórios desse regime, tomando o lugar na ordem pacífica da nação brasileira. Pensem nisto. Inicio o programa de hoje com minha reflexão. O princípio de se fazer temer de uma instituição do tipo do Supremo Tribunal Federal são as paixões que a movem. Hoje, Direito e Justiça em Foco apresenta a você, caríssimo telespectador, o doutor Arildo de Oliveira de Paula, que vai falar sobre o tema O maior espetáculo circense jurídico do país. Repito, o maior espetáculo circense jurídico do país. Ele é advogado criminalista, atuante no Tribunal do Júri, na Justiça Militar e pós-graduado em Direito Penal e Processo Penal. Professor universitário em Direito Penal, Processo Penal e Prática Penal. Foi policial militar, agraciado pelo comandante-geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo com certificado de bons serviços prestados à sociedade paulista e com as 5, todas, medalhas de mérito pessoal. Foi conciliador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, membro da Comissão de Direitos e Prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil, foi vice-presidente da Comissão de Segurança Pública da Ordem dos Advogados do Brasil, secção Ipiranga, foi presidente da Augusta Associação dos Advogados Criminalistas do Estado de São Paulo, a ACRIMESP. www.jurdepaula.com.br é o site do nosso querido amigo e excelente advogado criminalista, Dr. Arildo de Paula. Seja bem-vindo, Arildo. Obrigado, doutor. Com muita satisfação que recebo mais uma vez esse convite de participar desse augusto programa, de uma visibilidade enorme e credibilidade também. Pretendo aqui levar aos seus telespectadores um pouquinho do que sabemos e tentar externar e esclarecer, aclarar o que está acontecendo com o nosso país referente ao Supremo Tribunal Federal. Muito bem. Eu vou colocar um vídeo do youtuber Diego Rox e depois então vou lhe fazer uma pergunta, tá bem? Roda o vídeo. Quando é que você vai acordar? Por favor, me fala quando. Eu não consigo entender como um país consegue ser esperto na hora de dar o jeitinho brasileiro, mas consegue ao mesmo tempo ser inocente na hora que tem que ser esperto. Você não entendeu, não? Eu vou te explicar então. Você achou mesmo que o Lula ia ser preso? Alguma vez você acreditou nisso? O que me espanta é ver gente que representa a direita, pessoas que têm influência, sabe? Pessoas que pensam, pessoas que têm influência, pessoas formadoras de opinião, pessoas que apoiam o Bolsonaro e ainda acreditaram que o Lula ia ser preso. Quando o TRF4 condenou o Lula, teve um monte de gente que saiu comemorando. Eu vi influenciadores de direita chorando, dizendo que agora a justiça ia ser feita. Mas não é possível isso. Você sabe por que o STF não vai condenar o Lula? Você não sabe? Os ministros do STF, eles não estão lá por concurso. Todos aqueles cargos são por indicação. Eles foram nomeados para estar lá. E muitos deles ali nem competência profissional têm para estar ali. Como, por exemplo, o caso do Dias Toffoli.
Toffoli, você sabe quem é? Esse ministro do Supremo era advogado do PT. Sabia disso? Ele não tem nenhum mestrado, ele nunca teve uma carreira brilhante, não. Ele era advogado do PT e em 2009 foi nomeado como ministro do Supremo por quem? Pelo Lula. E antes disso, ele era presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, que é responsável pelo seu voto. E antes de ser presidente, ele era ministro do TSE. Vamos seguindo com a lista agora. A ministra Rosa Weber foi nomeada em 2011 pela Dilma. O ministro Barroso foi nomeado em 2013 pela Dilma. O ministro Edson Fachin foi nomeado em 2015 pela Dilma. O ministro Alexandre de Moraes foi nomeado a ministro em 2017 pelo Temer. O ministro Marco Aurélio foi nomeado em 1990 pelo Fernando Collor. Gilmar Mendes foi nomeado em 2002 por Fernando Henrique Cardoso. Lewandowski foi nomeado em 2006 por Lula. A ministra Carmen Lúcia também foi nomeada pelo Lula. E você aí postando no seu Face, força Carmen Lúcia, resista Carmen Lúcia, e ainda postou vídeo de atores da Globo dizendo a mesma coisa. Desde quando a Globo é a favor da direita? Desde quando a Globo é contra a corrupção? Você tá de sacanagem, né? Cadê o vídeo desses atores dizendo eu quero Lula preso? Você ouviu isso? O STF é um teatro. Todas aquelas discussões ali são um teatro. Até as oposições são teatro. Todos estão ali pelo mesmo motivo. Ali dentro do STF não salva um. E o ministro Fux, também nomeado pela Dilma Rousseff. E o Fux, além de ser ministro do STF, ele também é ministro do TSE. Foi nomeado pelo Temer recentemente. Você não consegue entender o resultado das eleições anteriores? Você entendeu porque eles não vão colocar o voto impresso, mesmo sendo lei? Já foi aprovado em 2015. As mesmas pessoas do STF são as mesmas pessoas do TSE. Eles só vão trocando as posições um com o outro com o tempo. Esses ministros andam de carros blindados. Eles moram em condomínios fechados que você não tem acesso nem à portaria. Quando eles vão passear, eles vão para a Europa, como se fosse o quintal de casa. Eles não estão nem aí para o que você pensa e muito menos para as faixinhas que você estende na rua. Eles impõem a vontade deles com uma caneta. Mas você tá aí vibrando. Bolsonaro 2018? Acorda! Vocês acham que vão deixar o Bolsonaro ser eleito? É todo um sistema criminoso. Eles deram um golpe na Constituição e sabe o que você vai fazer? Nada. E é por isso que eles fazem o que fazem. Nas próximas eleições, eles vão dar outro golpe. Sabe o que você vai fazer? Nada. Eles vão fraudar essas eleições. Todas essas informações que eu dei, você já deveria saber por obrigação. Tem uma galera que sabe o nome de todos os jogadores da seleção, inclusive os reservas. Mas o que de fato precisa saber, não sabe. O povo perece por falta de conhecimento. As pessoas se ferram por não buscar a verdade. O que a população deveria fazer é organizar uma invasão no Congresso depois do resultado das eleições. O Brasil não vai mudar com faixas esticadas na rua. Ou todo mundo se junta de uma vez e invade aquilo lá, ou em janeiro vocês podem ter certeza que vai começar uma nova Venezuela no Brasil. E estrategicamente esse ano vão empurrar a Copa do Mundo na goela de vocês. E o Brasil inteiro vai se vestir de verde e amarelo por causa de futebol. No mesmo tempo que o Brasil vai estar dando o último suspiro. Se você acha que tá ruim, se prepara porque vai piorar muito. Essa decisão do STF afundou a Lava Jato. Acabou com todo o trabalho da Lava Jato. Eles mataram a esperança de um país com uma caneta. Então, doutor Arildo, o senhor está acordado? Na realidade, eu nunca dormi. Ótimo. Essa é a verdade. Sempre há uma esperança de que aquele que efetivamente for condenado venha a cumprir a sua pena imposta, seja ele quem for. Dizem que a lei é igual para todos. Dizem, mas não é. Não é. Aqui no Brasil. Aqui no Brasil não é. Veja bem, inicialmente eu preciso me posicionar, deixar claro qual é o meu posicionamento quanto ao novo entendimento do Supremo Tribunal Federal. Muito bem, mas antes eu gostaria que você, por gentileza, doutor Arildo, nos falasse a respeito desse vídeo que nós assistimos. Realmente, o Diego, ele não está errado, não. A nomeação dos ministros realmente são feitas pela presidência do nosso país. Isso pode, não é que deve, mas pode macular de alguma forma
através de interesse político, uma decisão judicial. E é sabido por todos que quase que sempre uma decisão judicial, ainda que em menor porcentagem, há um resquício político. Vou dar um exemplo totalmente fora para que possa entender. Um tribunal do júri que dure 5 dias. Há uma nulidade no processo. O tribunal pode pensar, bom, realmente há essa nulidade aqui nesse julgamento. Mas quanto custou para o Estado esse julgamento? O réu aqui tudo indica que realmente foi o culpado, vamos deixar do jeito que está e nega provimento ao recurso defensivo para anular, visando, entre linhas, uma decisão política e não jurídica. Ele mantém o veredito. Mantém o veredicto por uma questão política, visando a parte econômica. Porque toda decisão judicial tem impacto social, tem impacto econômico, se não todas, quase todas. E essa questão que nós estamos debatendo aqui, a nomeação dos ministros ou ministras, e que são indicadas pelo presidente ou pela presidente, pode sim gerar um efeito político na decisão, como ocorreu no caso do Mensalão, por exemplo. O ministro Dias Toffoli, ao meu sentir, deveria ter se declarado impedido de julgar, porque, como foi dito no vídeo, ele foi advogado do PT. Sim. Então, por uma questão de hombridade, honestidade, lealdade, transparência, ele deveria ter se declarado impedido em julgar aquele caso, e não o fez. Muito bem. Então, me parece que não foi a decisão mais acertada e isso acaba colocando em dúvida a idoneidade de todo o Supremo. Muito bem, doutor Arildo, agora eu vou lhe fazer algumas perguntinhas a respeito da sentença desde o início até ao Supremo Tribunal Federal. Vamos começar pelo Tribunal Regional Federal, 4ª Região, que condenou Lula da Silva em janeiro e decidiu que a pena deveria ser cumprida quando não coubesse mais recurso àquela corte. Foi isso? Está correto? Houve uma condenação em primeiro grau, pelo juiz Sérgio Moro. A segunda instância. Aliás, uma mensagem que eu quero passar, uma homenagem ao juiz Sérgio Fernando Moro, excelente decisão monocrática. Foi uma aula de direito. Sim, e foi mesmo. Então, houve a condenação em primeiro grau, houve não só a manutenção dessa condenação em segundo grau, mas foi majorada a pena. Quando se aumenta a pena, o órgão revisor, segundo grau, ele entende que merece uma maior reprobabilidade daquela conduta. Sim. Que a pena foi pouca em razão da conduta do agente condenado. Pelas todas aquelas circunstâncias que naturalmente estão elencadas na parte geral do... Lá no artigo 59 do Código. Do Código. Circunstâncias do crime, Isso. Personalidade do agente, antecedentes, Isso, exatamente. Tudo aquilo. Então, o tribunal, a segunda instância, entendeu que a pena dele deveria ser majorada. E eu ouço muito dizer, mas não há prova, não há prova. Veja bem, fica difícil acreditar que não há provas, porque a primeira e a segunda instância reconheceram a prova. E a segunda instância não só reconheceu, como aumentou a pena. Portanto, em detalhes reconheceu. Em detalhes, detalhadamente. Minuciosamente. Isso. O relatório foi minucioso. Perfeito. Então, não há que se falar aqui, não há prova que isso é golpe. Não, não é golpe. A partir do momento que há um julgamento pelo juízo competente, não tem que se falar em golpe. Não, claro que não. O que nós costumamos ver, doutor, muitas vezes aqui no Brasil, quando um réu ele é condenado, como é o caso do Lula, por exemplo, isso é injustiça, isso é golpe, isso é aquilo. Quando um réu ele é absolvido, também se diz que é injustiça, porque ele foi acusado de um crime, não quer dizer que tenha praticado, restou absolvido, a justiça no Brasil favorece os acusados. Então fica um pouco difícil agradar gregos e troianos. Mas o que nós precisamos
tenho na mente é o seguinte: condenado ou inocentado, foi um juiz de direito que aplicou aquela decisão. Claro. E outra coisa, eu vou mais além, doutor. O Poder Judiciário deu a resposta. Deu resposta à sociedade. Se vai agradar a todos, é uma outra questão. Se há erro, cabe recursos. Agora, dizer que não há provas contra o Lula, eu não olhei o processo. Mas eu não posso, por um outro lado, dizer que Sérgio Moro é um golpista, que o TRF4 é um colegiado golpista. Ou seja, será que o Brasil todo conspira contra o Lula? A troco do quê? Nós não podemos ter mais esta mentalidade. Não sou aqui petista, eu sou apartidário, eu sou a favor da lei. Você está fazendo uma análise da questão. Exatamente. E eu também quero lhe fazer uma outra pergunta. A defesa do Lula, ela quer que a prisão seja decretada após o trânsito em julgado, compreendendo o exaurimento de todos os recursos. Você entende dessa maneira também? Olha, eu sei que você entende dessa maneira. Por isso que eu estou te provocando. Eu sou contra o novo entendimento do Supremo. Sim. Eu sou contra. A nossa Constituição Federal diz o seguinte: que ninguém será considerado culpado até uma sentença penal condenatória transitada em julgado, ou seja, aquela que não cabe mais recurso. É isso que diz a nossa Carta Maior. Pois bem, o Supremo recentemente, na minha opinião, rasgou esse entendimento, rasgou a Constituição e disse o seguinte: havendo a manutenção da condenação em segundo grau, pode-se cumprir a pena, que seria o cumprimento provisório da pena. Ora, se para o João, para o Joaquim, para o Manuel, pode ser assim, por que não pode ser então para o Lula? Se o João é preso por esse novo entendimento, então eu entendo que o Lula também deve ser preso por esse entendimento. Embora eu seja contrário a esse entendimento. Mas se é o que está vigendo, então deve ser cumprido para todos. Se a lei é feita para todos, por que um ex-presidente da República não seria preso? Ele não tem imunidade? Muito bem, doutor Arildo, segundo a sua dicção, eu percebo que o senhor naturalmente é favorável, lógico, ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Para prestigiar o princípio da não culpabilidade ou da inocência. Exatamente. Então, o senhor acha então que há a possibilidade do Supremo Tribunal Federal modificar aquilo que outrora ele colocou em pauta? Ou seja, a decisão maior? Olha, inicialmente eu quero fazer uma ressalva que talvez muitos não tenham percebido. Os advogados do Lula entraram com habeas corpus preventivo. Ou seja, que é aquele para prevenir uma prisão. Se fosse para libertar, seria habeas corpus liberatório, uma questão doutrinária. Aquela prisão, desculpa, não vou interromper seu raciocínio, mas apenas por uma questão de esclarecimento. Porque o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, de Porto Alegre, manteve a decisão de primeira instância e aumentou para 12 anos e 1 mês a pena a ser cumprida em regime fechado, no tocante, por exemplo, ao recurso do Ministério Público, não é? Só para esclarecer. Aliás, só pode se aumentar a pena do acusado em razão do recurso do Ministério Público. Claro, claro. Se o Ministério Público não recorre, somente a defesa, por exemplo, a pena não pode ser majorada, a pena não pode ser aumentada, sob pena de ferir um princípio chamado reformatio impegius, ou seja, a parte não pode ter a sua situação piorada em razão do próprio recurso. Claro, claro. Bom, mas isso ficou superado, né? Ficou superado. Foi impetrado um habeas corpus no STJ e foi negada a liminar. Sim. Desta liminar, o que é liminar? Me dá o que eu estou pedindo, depois veja se eu tenho direito. A grosso modo é mais ou menos isso. Em razão do indeferimento dessa liminar, a defesa recorreu ao Supremo
através de um habeas corpus, combatendo o indeferimento da liminar que foi indeferida pelo STJ. Mas tem a súmula 691 do Supremo que diz, em curtas palavras, não cabe habeas corpus do indeferimento da liminar de instância inferior. Em outras palavras, seria mais ou menos isso. Então, tecnicamente, não poderia ter esse habeas corpus. A súmula 691 afastaria o conhecimento desse habeas corpus. Porém, essa liminar foi negada pelo Supremo, porque esse habeas corpus ao Supremo havia pedido de liminar e foi negada essa liminar. Até julgar o mérito desse habeas corpus, houve um fato superveniente, que foi a decisão. Sim. O julgamento do mérito do habeas corpus no STJ. Então é um fato novo. A defesa aditou esse habeas corpus junto ao Supremo. E aí surgiu aquela questão. Deve-se conhecer o habeas corpus, porque inicialmente foi contra uma decisão liminar, e então implicaria a súmula 691, ou deve-se receber, até pelo princípio da fungibilidade, esse habeas corpus como um todo. Tanto é que eles conversaram bastante a respeito e decidiram pelo conhecimento do habeas corpus. Em função também da generalidade do tocante à liberdade individual de cada cidadão brasileiro. Só que aí, doutor, surge uma questão que talvez ninguém tenha percebido. Inicialmente foi negada a liminar, lá no Supremo. Com essa questão preliminar que o Supremo levantou, deve ou não ser conhecida, ao meu sentir, é uma clara manobra. Ao meu sentir. Então eu já começo a entender que o tema que proposto aqui para o debate está correto. Quer dizer, foi um espetáculo circense. Sim, no meu ponto de vista, com todo respeito ao Supremo. Sim, claro, mas, com todo mas respeito. eu sou obrigado a dizer aquilo que eu entendo, por aquilo que sei, por aquilo que estudei. Por que eu digo que foi uma manobra? O ministro relator levantou uma questão preliminar. Devemos ou não conhecer o habeas corpus? Esta é a questão. E por maioria de votos, entenderam o quê? Deve-se conhecer o habeas corpus. Vamos julgar o habeas corpus. Quando? Dia 4 de abril, se não me falha a memória. Perfeitamente. Por quê? Não, o importante é mostrar à sociedade brasileira, ao telespectador, ao jurisdicionado, o seguinte, qual o motivo pelo qual houve o adiamento? Eu vou dizer. Então diga, por favor. Eu vou dizer. Com esse adiamento, surgiu o efeito de uma liminar, que teria sido pleiteada no início do habeas corpus ao Supremo. Sim. Porque, ao meu entender, se tivesse deferido a liminar, poderia causar uma comoção social. Isso. O relator indeferiu, mas levantou essa questão preliminar. Em razão do tempo, não foi possível julgar a questão do mérito do habeas corpus. Então, restou o quê? Vamos aguardar dia 4 de abril. Até 4 de abril, ele não pode ser preso. Sim, mas o senhor acha que há possibilidade que é de bom alvitre, que é de boa conduta, um magistrado alegar que tem que receber uma homenagem e não pode continuar na sessão, que trata da liberdade de um ser humano? Ora, existe um instituto, e o senhor conhece muito bem, chamado Supremacia do Interesse Público sobre Interesse Privado. Por que nesse caso não foi aplicado? A supremacia do interesse público. Qual é a supremacia do interesse público? Iniciou a sessão, não importa se o desembargador, se o juiz, se o desembargador ou se o ministro está cansado. Ele tem que ficar até o fim. Imagine a situação, doutor. Eu estou fazendo um plenário do júri e lá pelas 20 horas eu chego para o juiz-presidente e digo, excelência, eu tenho que comer pizza hoje com a minha filha, é aniversário dela, eu queria que suspendesse o julgamento.
Não tem cabimento, tem? Não, e ele não vai suspender. Não vai suspender. Claro. Então, por que para mim não suspenderia, e não tem que suspender mesmo? Por que para o Lula se suspende? Então, o que eu quero chamar a atenção aqui é que com essa decisão, não é que foi dada uma liminar. Foi dado um salvo-conduto. Um salvo-conduto, uma espécie, o efeito liminar. Sim, com efeito liminar. Um efeito liminar, porque até lá, então, ele não pode ser preso. Sim, sim. Uma tutela de urgência. Uma tutela de urgência é um jeitinho que foi dado, ao meu sentir, e que, infelizmente, não deveria ter ocorrido. Mas o senhor acha que é justo, doutor Arildo, nós, povo do Brasil, presenciarmos uma decisão como esta da Alta Corte Suprema do nosso país? Infelizmente, doutor, é um fato que a mim me causa vergonha. A mim me causa vergonha. Porque se a Suprema Corte dá este exemplo, o que o juiz de primeiro grau não poderá fazer? Se o Supremo Tribunal Federal se vale, ao meu sentir, dessas manobras, isso pode acarretar inúmeros impactos sociais. Impactos sociais. Dessa desídia, né? É uma desídia. No caso do Lula, por exemplo. Né? Mas espera um pouquinho. Eu não vou cortar seu raciocínio, porque nós vamos retomá-lo no segundo bloco. Eu preciso chamar um pequeno intervalo. Pois não. O senhor me autoriza, doutor? Pois não. Claro. Autoriza? Que claro, bom. Por gentileza. Está deferido? Deferido, pedido. Ótimo, muito bem. Você aguarde que logo, logo retornaremos. Olá, vocês sabem por que parece que o valor do respeito se perdeu nas crianças? Aprender o valor do respeito consigo mesmo e com os demais é um dos aprendizados de interação social mais importante que qualquer criança deve aprender. O respeito é a base de uma correta convivência e não há dúvidas que é na família onde se constrói a sua base. Na atualidade, parece que a criança tem grandes dificuldades para respeitar as figuras de autoridade, sejam seus pais ou professores. A ordem dessa perda de respeito é complexa, mas tem muito a ver com a forma de educar as crianças e ao papel que estamos dando a eles nessa sociedade atual. A família se tornou muito mais permissiva, centrada na criança e no seu bem-estar. Hoje em dia, temos colocado a criança no centro de todas as atenções e, equivocadamente, muitos pais buscam unicamente satisfazer aos seus filhos, evitando qualquer conflito, problema e frustração. Parece que já não somos capazes de contradizê-los, enfrentá-los ou negar-lhes qualquer coisa que nos pedem, criando deste modo crianças mais egoístas, impulsivas e inclusive agressivas. As crianças não respeitam aos seus pais porque não estão aprendendo a fazê-lo, já que vivem acreditando ser o centro do universo. Por isso, é necessário parar, refletir e ensinar-lhes como fazê-lo. Se os pais querem que seus filhos os respeitem, eles devem ser os primeiros a dar o exemplo. Devemos ser respeitosos com nossos filhos, mas não somente com eles, mas também devemos explicar o que significa o respeito e por que é tão importante. Para isso, devemos oferecer o melhor exemplo de respeito entre nós e os pais, escutar sem interromper suas opiniões, ser sinceros nas nossas mensagens, evitar dar tudo quando pedem e no momento em que pedem, corrigi-los de modo positivo quando nos contradizem, estabelecer normas ou regras de convivências claras, ser coerentes e consistentes nas nossas atitudes e impor limites ao tom de voz. Respeito é bom e todo mundo gosta, não é mesmo? Obrigada e até o próximo programa. Retornamos. Hoje conversando com o Dr. De Paula, um excelente advogado criminalista. Mas nós paramos no momento
altamente importante, eu tenho certeza absoluta que o telespectador está curioso. Nós falávamos que, tratando-se de uma ação constitucional de habeas corpus, que visava um tratamento de urgência, os ministros talvez não andaram bem em adiar a sessão sem a decisão definitiva, correto? Correto. Eu entendo o seguinte, que essa questão de preliminar que o relator levantou, se deveria ser conhecido ou não conhecido, é uma manobra, clara manobra. Porque é por óbvio que se pode aceitar um aditamento no habeas corpus desde que haja um fator superveniente, que é o que aconteceu. A decisão a ser atacada não era mais a liminar indeferida, já era o julgamento do mérito. Então não havia, ao meu sentir, necessidade de se colocar em votação se seria ou não conhecido. Sim. Nada impediria que se iniciasse o julgamento e, de ofício, algum ministro dissesse, olha, eu não conheço esse habeas corpus. Ele pode, de ofício, falar assim, olha, claro, eu não conheço. Não precisaria levantar essa questão preliminar para atrapalhar o julgamento. Com esse levantamento dessa preliminar, atrasou o julgamento do mérito do habeas corpus e acabou favorecendo, então, o Lula. Claro. E só vejo essa questão favorecendo o Lula, claro, por enquanto. Agora, com essa decisão, muitos outros processos de pessoas desconhecidas e sem ter a chancela de um ex-presidente, pode até vir a se beneficiar de uma decisão dessa. Claro. E aí é onde eu digo o impacto social. Quer dizer, então, que esse espetáculo que nós colocamos como circense, ele não andou bem. Não. Ele atingiu a seriedade do Poder Judiciário. Sim. Aliás, mas eu digo a seriedade do Poder Judiciário, diga-se bem acentuado, do Supremo Tribunal Federal, porque o Judiciário é sério. O Judiciário é sério. Primeira, segunda, terceira instância, na minha visão, tratam as questões de uma forma bastante equitativa, bastante equilibrada e com direito e justiça. Eu quero, então, prosseguir com a seguinte pergunta. O Supremo Tribunal Federal se apequenou com esse comportamento? Se apequenou. E me chamou a atenção uma fala do ministro Ricardo Lewandowski, que ele diz o seguinte, que no habeas corpus nós devemos ser generosos ao entendimento do habeas corpus. Sim, claro. Eu concordo. Sim, claro. Porém, ele não é um magistrado tão libertário assim, tão garantista assim. Eu falo isso por processos meus, nos quais ele foi o relator, inclusive eu representei o Brasil na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, por clara tortura, ele tomou conhecimento e não tomou providência nenhuma. Manteve o réu preso, violou a súmula vinculante 11, desrespeitou. Então ele não é um magistrado tão garantista assim. Mas ele faz a publicidade nesse sentido. Me causa espécie, neste fato, ele querer dizer que o habeas corpus devemos ser generosos. Eu não sei se generosidade seria a palavra mais acertada. Eu diria que nós deveríamos ser mais legalista. A generosidade pode favorecer alguém de forma indevida. Sim, sim. Então, eu acho que a terminologia mais adequada não seria generosidade, e sim ser mais justos. Aplicar a lei a quem deve ser aplicada a lei. E se o Lula, condenado, houve a manutenção e a majoração da pena em segundo grau, pelo novo entendimento do Supremo Tribunal Federal, deve sim ser preso. Deve ser preso. Deve ser preso. Mas o senhor acredita que ele será preso? Não, tenho minhas dúvidas. Então, telespectador, nós estamos ouvindo aqui um eminente advogado criminalista, que está acostumado a defender pessoas da área criminal. E ele nos disse, com toda a clareza, que dificilmente o Lula será preso. É isso? É isso. Inclusive, até pautado no que o Diego Rox
Disse no O vídeo. Diego Rox, que nós ouvimos inicialmente. A nomeação dos ministros me faz acreditar que ele tem uma grande chance de não ser preso. Gostaria de ser surpreendido. Muito bem, doutor. Eu fico animado quando eu converso com um advogado como o senhor, doutor, Obrigado. que nos dá uma informação com bastante clareza, com bastante riqueza de detalhes. Isso é muito importante para nós que somos profissionais do direito. Agora, eu lhe pergunto, então, diante dessa sua afirmação no sentido do Lewandowski, não é? Que ele não é tão garantista assim. Não é. Muito bem, eu poderia afirmar que Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Marco Aurélio e Lewandowski, Ricardo Henrique Lewandowski, constituem-se em bons ministros ou não? Ao meu sentir, o bom ministro desses daí, no meu conceito, seria o ministro Marco Aurélio. Dentre eles, eu acredito que o que se avizinha mais à justiça, à legalidade, ao direito de liberdade, ao devido processo legal, dentre esses seria o ministro Marco Aurélio. Caralho. Mas com esse procedimento, doutor, porque a gente sai às ruas e a gente ouve as pessoas comentarem. Então a voz do povo dizem que é a voz certa, não é? Muito bem. Alguns dizem, bom, eles tratam de facção criminosa, mas será que no Supremo Tribunal Federal há uma facção criminosa? Não podemos afirmar que há, não, eu digo, efetivamente. Isso vem da rua, não é? Sim. Da rua, eu digo, dos lugares, das a pessoas... voz do povo. A voz do povo, não é? Eu não posso afirmar categoricamente de que há uma organização criminosa, mas que paira dúvida quanto à conduta ilibada do Supremo, paira dúvidas. Eu não sei até que ponto ali há interesses obscuros, Sim. inidôneos, financeiros, não sei. Isso é o que algumas pessoas dizem. Confesso que eu não sinto segurança hoje em decisões do Supremo Tribunal Federal. Eu vou lembrar aqui ao senhor, doutor De Paula, e também ao telespectador, no sentido da essência da facção criminosa, ou seja, da organização criminosa. Como é que a gente detecta? A organização criminosa é aquela em que ela está organizada para cometer crimes. E ela, então, ela faz isso de uma forma bastante curiosa, porque cada um tem a sua posição no tocante ao ato criminoso. E há também o quê? Uma manipulação de, naturalmente, chegar a um entendimento em que todos são beneficiados. Quer dizer, em poucas palavras, eu disse o que é uma organização Sim. criminosa. Então, por isso que eu digo, se houve um espetáculo circense, houve uma programação. E essa programação foi contra os interesses do país, foi contra os interesses da sociedade brasileira, foi contra os interesses do Poder Judiciário. Ou não foi? Foi. O meu entendimento seria no seguinte sentido. A culpa do Lula já está configurada. Sim. Nos demais recursos não se discute mais provas, se discute apenas direito. Então, a prova conduziu à condenação. Ponto. A questão agora a ser discutida, doutor, é se o processo é válido ou não é válido. Se há nulidade ou se não há nulidade. Só uma questão de direito. De fato, não pode mais. Não, rejeitaram os embargos de declaração. Rejeitaram. Porque não havia motivo nenhum. E eles analisaram tudo. O relator analisou e os demais desembargadores, não é? Tanto o revisor como o terceiro, eles concordaram com o relator Unânime. no seguinte, de rejeitar os embargos. Não é? Agora, na sessão que adiou o julgamento e que será julgado o mérito do habeas corpus,
eu espero, não é que esteja dormindo, mas tentando ainda acreditar na idoneidade do Supremo, de que a justiça no Brasil ainda pode ser aplicada, independentemente do rótulo que a pessoa ostente. Sim. Eu espero que o Lula seja autorizado a ser preso. Não é porque é o Lula, é porque esse é o novo entendimento supremo. Todos aqueles seres mortais que praticam crime e a condenação é mantida em segundo grau, está se expedindo mandado de prisão. Não é o seu desejo, mas é em função da lei. É a lei. Da lei atual. Poderia ser o Lula, o José, o Pedro. Esse é o novo entendimento. Sim. Se é o novo entendimento para um, deve ser para ele também. Mas poderá ocorrer uma modificação, não é, doutor? Havendo essa modificação, pode haver um impacto social e então os advogados poderão entrar com habeas corpus, ao meu sentir, para tentar libertar quem foi preso em razão da manutenção da condenação em segunda instância. Terá um efeito dominó. E vai tumultuar. Vai tumultuar. Então, a gente espera que os ministros do Supremo Tribunal Federal, a quem nós respeitamos bastante, temos profundo respeito e uma certa admiração, a gente espera que eles consigam, vamos colocar em termos de fazer um arremendo naquilo que aconteceu na última sessão, que houve até o adiamento. Não é verdade? Doutor, eu queria fazer agora uma pergunta ao senhor de ordem técnica. Pois não. E se fizéssemos, se construíssemos uma determinada emenda popular para modificar a forma de indicação? Porque eu me lembro que no início do nosso programa o senhor falou em indicação dos presidentes, não é isso? Exatamente. Eles são nomeados por indicação dos presidentes. Então, se nós conseguíssemos indicar e reduzir o número de 11 ministros para 7 ministros, sendo 2 turmas compostas de 3 ministros cada e o presidente também, nas 2 turmas, porque não é no mesmo dia que há o julgamento das turmas. Então, num dia, haveria uma sessão de 3 ministros com o presidente do tribunal e do Supremo Tribunal Federal. E no outro dia, os outros 3 com a presidência do presidente do tribunal. Muito bem. Eu pergunto ao senhor, seria isto o bastante? Poderia ocorrer? Seria uma forma boa? Seria pelo menos em caráter experimental, né? Deixar essa formação nesses moldes por determinado tempo, para poder então se ter a certeza se funcionaria de fato ou não. Também com a seguinte, na redação naturalmente dessa emenda, deveria ficar bem claro que as indicações não poderiam ser indicações aleatórias, mas sim para juízes, desembargadores de carreira. Eu digo de carreira no tribunal, podendo naturalmente, porque a carreira não se constitui somente aqueles que prestam concurso. Não, pode ser também pelo 5º Constitucional do Ministério Público e dos advogados. Também estaria incluído isso. Mas de carreira, fizeram carreira nos tribunais. Tudo o que o senhor está dizendo... Será que eu estou sendo muito tudo exigente? Visa uma única coisa, ao meu sentir. Evitar manobras. Evitar influência política. Sim. Se este for o caminho... Mas esse é o objetivo. Então, que assim seja. É por óbvio que não vai agradar a todos, nenhuma decisão agrada a todos. Mas se for para o bem da nação, se for para evitar decisões exclusivamente políticas, se afastando da questão jurídica, eu sou favorável sim que altere. Bem, então, continuando, primeiramente eu quero agradecer ao senhor doutor Arildo de Paula, mais conhecido como doutor de Paula, não é? No âmbito da advocacia criminal. Eu queria agradecer muito a sua presença
E o senhor foi um advogado que veio aqui e esclareceu de uma forma definitiva aquilo que está acontecendo hoje em dia no nosso país. Mas eu pergunto ao senhor, a julgar por sua conduta, os ministros do Supremo Tribunal Federal desconhecem por completo os significados das palavras decência, direito e justiça? Desconhecer, absolutamente não desconhecem. Não são quaisquer pessoas que estão ali. Embora alguns deles, ao meu sentir, não teria competência para ser ministro, por falta de conhecimento técnico. Mas isso não é dizer que eles desconhecem tudo que você falou. É próprio que conhecem. Lógico que eles conhecem Conhecem. as palavras, pelo menos. Crianças de 10 anos sabem. Conhecem a essência delas. Conhecem. Agora, se vão adotá-las, é um outro problema. É um outro fator. Muito bem. Muito bem, doutor De Paula. Como eu disse, fiquei muito contente em ter o senhor aqui no programa Direito e Justiça. A satisfação é toda minha. Foi bastante esclarecedor. Eu pediria agora as suas... porque eu vou encerrar o programa. Tá. Eu pediria as suas considerações finais. Tá. Bom, eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite feito pelo meu amigo Lércio Laurelli, foi desembargador, uma carreira brilhante, um homem de caráter ilibado, idôneo, e por essa razão que aceito tantos convites forem feitos a mim e estarei aqui, porque tenho muito respeito e consideração não só por ele, mas pelo programa que ele faz, além do que a informação que é levada aos telespectadores. O dia que o brasileiro deixar de usar cabresto, conseguirá enxergar mais as visões adjacentes. Muito bem, doutor De Paula. Muito obrigado pelas suas generosas palavras. Encerro o programa de hoje também com minhas palavras. O Supremo Tribunal Federal promove decisões meramente fascistas, uma vez que aplica como regime político uma reação contra o avanço democrático proveniente das conquistas populares. Como disse, agradeço mais uma vez ainda a presença do eminente e culto Dr. Arildo de Oliveira de Paula, que apresentou para nosso conhecimento um assunto de enorme relevância sobre o maior espetáculo circense jurídico do país. Oxalá que a conversa de hoje tenha a força e a energia de aproximar a sociedade brasileira com o objetivo de alimentar e conservar sempre vivo no coração humano o lume sagrado da honra, da independência, da magnanimidade, do patriotismo e da consciência pública, preservando os sentimentos de direito e de justiça. Muito obrigado, doutor De Paula. Obrigado mais uma vez. Si ma folie fait ton désespoir,